Olá, caríssimos alunos do nosso curso de Física, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Rodrigues e na aula de hoje a gente vai retomar os nossos estudos sobre associação de resistores. Nas aulas anteriores a gente falou sobre associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo. Lembra disso? Olha, se você ainda não assistiu esses dois vídeos sobre exemplos de associação de resistores em série e exemplos de associação de resistores em paralelo, eu sugiro que você pause o vídeo agora e dê uma olhadinha lá como é que a gente faz esses cálculos separadamente. Como é que a gente encontra a resistência equivalente de um circuito que tem uma associação de resistores em série. E como é que a gente encontra uma resistência equivalente de um circuito que tem uma associação de resistores em paralelo. Beleza? Já olhou lá? Voltou agora? Pronto, maravilha! O que a gente vai falar agora é o terceiro tipo. Lembra quando a gente falou sobre a nossa aula inicial, introdutória de associação de resistores? Eu disse lá que eram três tipos de associação. Associação em série, associação em paralelo e associação mista. Tá bom? E justamente essa associação mista é o tipo que mais cai nos concursos, é o tipo que você mais encontra aí no Enem e nos vestibulares em geral. Por quê? Porque ela é aquele tipo que vai ter alguma casquinha de banana, certo? É aquele tipo de questão que vai depender não somente da matemática, né, da parte de conta, vai depender da sua estratégia de resolução. Porque num mesmo circuito você vai ter associação em paralelo e associação em série. Percebeu? Em um mesmo circuito você vai ter uma associação em série e associação em paralelo. E aí às vezes você vai ter que fazer primeiro a associação em série ou primeiro a associação em paralelo. De qualquer maneira, o que eu quero passar para vocês já de maneira inicial é que para que você resolva uma questão como essa, uma questão que envolve associação de resistores mista ou associação mista de resistores, é necessário que você adote aí alguma prioridade. O que é que você vai resolver primeiro? O que é que você vai resolver primeiro? É isso que vai diferenciar aí justamente se você vai demorar 2 minutos para fazer uma questão ou se você vai demorar aí meia hora para fazer. Se você adotar a estratégia correta logo no início da questão, você vai conseguir aí ganhar tempo para fazer outras questões. De antemão, eu vou te dizer que tanto ela, qualquer tipo de associação, seja em série, em paralelo ou associação mista, são questões assim muito, da parte numérica, são questões fáceis, não é difícil, né? Então uma continha, no máximo aqui você vai tirar um MMC aqui, se tiver de mais de dois resistores, aí no circuito, e aí você pode ser que você opte pelaquela estratégia que você tem que calcular um MMC. Mas o aluno que quer entrar em engenharia, que quer entrar em medicina, não pode ter medo de calcular um MMC, não é verdade? E o que eu vou dizer a você é que essas questões aqui, o que vai diferenciar se você vai ser rápido ou vai ser mais lento, se você vai ter uma estratégia boa ou ruim, é justamente se você adotou ali uma estratégia vencedora no início da questão. Professor, como é que eu vou saber qual é a estratégia vencedora? Cara, você tem que fazer muitas questões, para que você já olhe para uma questão como essa e dizer, cara, o ideal é que eu faça primeiro essa associação aqui, ó, em paralelo. E quando eu substituir esses dois resistores aqui por um resistor equivalente apenas, e aí eu faço uma associação em série. Professor, como é que o senhor sabe que essa é a melhor estratégia? Foi porque eu já fiz muitas questões, eu já tenho um repertório grande aí de questões resolvidas, e é por isso que eu posso dizer com muita segurança para você, que nesse tipo de questão aqui, para esse exemplo aqui, o que a gente tem que fazer inicialmente aí é calcular a resistência equivalente dessa associação em paralelo dentro de um circuito maior. Então, para que você entenda agora, você que está chegando agora nesse assunto, associação de resistores mista, associação mista de resistores, eu quero que você, primeira coisa, que você destaque esse circuito aqui, ó, e faça ele separado, como se fosse uma associação em paralelo. Então você vai pegar esse pedacinho de circuito aqui, ó, vamos resolver, vamos deixar de conversa e vamos resolver. Você vai pegar esse pedacinho de circuito aí e vai tratar ele como se fosse um circuito, como se ele fosse um circuito independente, certo? Você vai pegar esse pedacinho de circuito. Professor, como é que chama? Ele chama pedacinho de circuito? Não, você chama esse ramo. Pega esse ramo aqui de circuito e faz ele
como se ele fosse um circuito inteiro, assim, como se ele fosse um circuito independente, né? É claro que ele não é, né? É claro, não estou dizendo que ele é. Estou dizendo como se fosse, não é isso? Nem precisa então a gente colocar essa fonte de alimentação. Você já conseguiu visualizar aí que a gente vai trabalhar esse ramo como se ele fosse um circuito independente. Bom, e aqui eu vou pegar os valores que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei para explicar associação de resistores mistos. Eu já vou dar logo um exemplo para você, ó. Eu tenho aqui 4 resistores envolvidos, ó, R1, R2, R3 e R4. Tá vendo R1 em cima e R2, ó. Essa aqui está na associação em paralelo. Professor, como é que o senhor sabe que é uma associação em paralelo? Lembra, eu falei para você, ó. Você pega aqui, você faz o caminho da corrente. Lembre-se que a corrente convencional, ela sai aqui do polo positivo. O polo positivo, nesse tipo de representação, ele é essa barrinha maior. Essa, quando você tem no circuito aí, uma barrinha maior, uma barrinha menor, separadas por um espaço, isso daqui é uma fonte de alimentação de corrente contínua, onde a barrinha maior é o polo positivo, a barrinha menor é o polo negativo, certo? Aí você sai fazendo o caminho da corrente convencional aqui, ó. Chegou aqui, tá vendo que ela se dividiu, ó? Parte da corrente foi por cima e parte da corrente foi por baixo. E aí cada parte dessa corrente, cada fração dessa corrente passou por um resistor, né? Passou por um resistor independentemente uma da outra. Então isso daqui é um trecho do circuito que tem uma associação de resistores em paralelo. Esse trecho aqui está em paralelo. Agora você pode ver depois as correntes se unem aqui nesse mesmo condutor e vão passar em resistores em série. É porque nesse segundo trecho, no segundo momento, os resistores vão estar associados em série. Beleza? Tranquilo. Agora vamos resolver aqui, ó. Eu disse que no nosso exemplo, no exemplo que a gente está explicando aqui, R1 e R2 estão associados em paralelo e as resistências do resistor R1 e R2 são 2 ohms e 4 ohms, beleza? Então como é que a gente encontra o resistor equivalente, a resistência equivalente do resistor em uma associação em paralelo com 2 resistores? É simples, a fórmula é muito simples, o modelo para calcular, a estratégia para calcular é essa, ó. A resistência do resistor 1 vezes a resistência do resistor 2 sobre a resistência do resistor 1 mais a resistência do resistor 2. Beleza? Você encontra essa estratégia aí, essa fórmula, esse modelo lá na página 96 do nosso livro de Física 3 do Bonjour. Na página 96 você encontra lá a associação em paralelo, esse tipo de associação aí. E aí, professor, faz o quê? Aí só resolver, irmão. Só resolver, minha irmã. Aí você joga aqui, ó, os valores R1 e R2. Quem são? R1 é 2 e R2 é 4. Então vai ficar 2 vezes 4 em cima e 2 mais 4 embaixo. Dá quanto? 2 vezes 4, 8. 2 mais 4, 6. Dá para simplificar? Com certeza, né? O resistor equivalente vai ser... aqui dividir tudo por 2, aí vai ficar 4 sobre 3. 4 sobre 3 o quê? Ohms, né? Você bota aquela letrinha grega lá, o ômega. Beleza? Então, de maneira... para deixar esse exemplo um pouco mais interessante, eu quero que você entenda que o resistor equivalente, quando a gente calcula o resistor equivalente, o que eu estou dizendo a você é o seguinte: tudo bem, aqui eu tenho uma associação de resistores em paralelo, mas se eu for substituir esse ramo aqui apenas por um resistor, né? Se eu fosse tirar esse daqui e pudesse colocar apenas um, qual seria a resistência desse novo resistor? É justamente isso que a gente chama de resistor equivalente. Seria um novo resistor de, ao invés de ser 4 ou 2 ou 4, esse novo resistor, chamado resistor equivalente, ele vai ter justamente essa magnitude aí, 4 sobre 3, 4 terços ohms, beleza? Esse é o nosso novo resistor que a gente colocaria aqui, essa é o tamanho da resistência do resistor que a gente colocaria aqui para substituir esses dois, sendo que se eles estivessem, é claro, em paralelo, como de fato estão. Então, eu vou desenhar novamente esse circuito aqui, só para que você não fique com dúvida onde é que você vai posicionar o seu resistor equivalente. Olha,
bem aqui, onde você tinha os dois em paralelo, você vai colocar seu novo resistor. Beleza? Coloquei até ele de outra cor aí, branco. Ó. Não sei se vai dar para ver na câmera aí a diferença de cores. Mas, se não der, pode acreditar em mim que eu coloquei esse de cima branco. Esse daqui é o resistor equivalente. Esse, no caso, em paralelo. Né? Vou botar um pezinho aqui para dizer que ele é um resistor equivalente que saiu de uma associação de circuitos em paralelo. Pronto. E agora o que é que você tem? Você não tem mais nenhuma associação nesse novo circuito aqui. Aqui era o circuito C1. Aqui agora é o C1 linha, né? Que é um circuito que foi derivado do C1. Aí a gente bota uma linhazinha assim, só para diferenciar o de cima do de baixo. É o mesmo circuito, porém com uma pequena adaptação aqui. Beleza. E agora? Tem alguma associação em paralelo? Não tem mais nenhuma. Porque se você for fazer o caminho da corrente agora, com esse resistor equivalente no lugar dessa associação em paralelo aqui, você vai ver que a corrente, ó, não vai se dividir ao longo do circuito. Ela vai obrigatoriamente passar em todos os resistores a mesma corrente. Beleza? E aí, como é que faz agora? Agora você calcula como se fosse uma associação de resistores em série. Como é que calcula uma associação de resistores em série? Você calcula assim, ó, resistor equivalente, e para ficar parecido com aquele nosso exemplo, eu vou botar um Szinho aqui, para dizer que é uma associação de resistores em série, que esse resistor equivalente veio de uma associação de resistores em série. Como é que calcula? Aí é uma soma algébrica. Ó. Isso aqui serve para qualquer número de resistores. Em uma associação em série, basta que você some R1, mais R2, mais R3, mais R4. Professor, esses R que você está dizendo aí é o quê? É justamente a capacidade de resistência de cada resistor desse, né? É o tamanho da resistência, a quantidade de dificuldade que essa pecinha aqui, que a gente chama de resistor, está apresentando para a passagem da corrente. Quanto maior a resistência de um resistor, mais dificuldade a corrente vai ter para passar por ele, certo? Quanto maior a resistência de um resistor, maior é a dificuldade que a corrente tem de passar por ele. Quanto menor a resistência de um resistor, maior é a facilidade que a corrente tem de passar por ele. Tanto é que eu quero até dizer isso aqui para vocês, não sei se eu já disse nos nossos vídeos, que existe uma grandeza que é o inverso da resistência. Existe uma grandeza que é o inverso da resistência, que é a chamada condutância, né? Quanto maior a resistência, menor a condutância. Quanto maior a condutância, menor a resistência. O que quer dizer isso? Que a resistência é uma grandeza inversamente proporcional à condutância, né? Enquanto a resistência ela mede a dificuldade que uma corrente tem de passar por um determinado material, nesse caso um resistor, a condutância ela mede a facilidade. Quanto maior a condutância, mais fácil a corrente percorre aí um circuito, um material, um dispositivo. Beleza? Guarde isso aqui na sua cabeça ou no seu caderno. Voltando aqui para a nossa questão, a associação de resistores em série basta somar, certo? Você lembra que esses dois aqui, a soma desses dois aqui, essa associação aqui, gerou um novo resistor que eu chamei de REC P, né? Que a magnitude dele, aí a resistência dele, é 4/3. Agora é só somar, ó, 4/3 mais 1 mais 3. 4/3 mais 1 mais 3. E aí, meus amigos e aí, minhas amigas, você usa a estratégia que você achar melhor. Beleza? Quiser jogar direto na calculadora, dá certo. Quiser aplicar o MMC para já ir se treinando aí pro Enem, dá certo também. Eu vou aplicar um MCzinho, um MMCzinho aqui, porque para mim não vejo problema. O MMC entre 3, 1, tem um 1zinho aqui embaixo e aqui também, né? 1 e 1 é 3. Aí você pega 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4 dá 4. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 3 dá 9. Quanto é que dá isso aqui? O novo resistor equivalente, dessa vez de todo o circuito, vai ser sobre 3, né? Alguma coisa sobre 3, que é o que ficou embaixo. Agora 4 mais 3 dá 7, com mais 9, 16. 16 terços.
resistor equivalente vai ser 16 terços, e aqui a unidade de medida é o ohm. Né? Deu certo aí? Pegou tudo na câmera? Pegou. Me desculpe a desorganização. Prometo que da próxima vez eu vou tentar fazer de uma maneira mais organizada. Ou já deixar pronto, né? Só para explicando os valores. Mas tá aqui, ó, resistor equivalente. Professor, esse resistor equivalente, no caso é de quê? Porque o primeiro o senhor disse que é como se fosse, se eu fosse juntar esses dois. E agora? Bom, e agora é como se você fosse fazer de todo o circuito. Deixa eu ver se eu acho um espaço aqui. Aqui, ó. É como se agora você tivesse só a fonte de alimentação, o condutor e um novo resistor. Né? Se eu fosse substituir todos esses 4 resistores nesse arranjo aqui, qual seria o novo resistor que substituísse os 4? Seria um resistor cuja resistência dele, a resistência equivalente seria de 16 sobre 3 ohms. E 16 sobre 3 dá quanto, professor? Dá mais ou menos 5,33333, alguma coisa do tipo aí. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Pronto, meus queridos. Esse é o nosso novo exemplo. Eu mudei aqui o arranjo do circuito, mas eu estou conservando aqui os mesmos valores das resistências. Você percebeu que o modelo, o esquema do circuito, né? O projeto do circuito aqui está diferente, mas as resistências são as mesmas. Digo, os resistores são os mesmos. Eles apresentam as mesmas resistências. A tendência aí é dar valores diferentes, né? Se der um valor igual aí, é pura coincidência. Por quê? Porque a associação aí mudou. No primeiro eu tinha associado R1 e R2, né? Então eu tinha feito uma associação de R1 e R2. Eu agora fiz uma associação, ó, uma associação em paralelo de R2 e R3. Conseguiram enxergar isso daqui? Professor, como é que o senhor sabe que essa associação que está ali, esse pedaço ali está em paralelo e não em série? Oh, uma característica marcante da associação em paralelo é o fato da corrente se dividir. Você percebe, ó, a corrente vem aqui, novamente, ó, ela sai do polo positivo, a corrente convencional, né? Sai do polo positivo, passa pelo resistor R1 e até aí tudo bem. A corrente não se dividiu, mas quando chega aqui, parte da corrente sai aí para passar pelo resistor 2 e uma outra parte segue no condutor para passar ali pelo resistor 3. Então você veja que uma parte passa num resistor e a outra parte da corrente passa em outro resistor. Todas as vezes que isso acontecer, significa que pelo menos aquela parte do circuito, não estou dizendo que o circuito todo vai ser em paralelo, mas pelo menos aquela parte vai ser em paralelo. E como é que você sabe que é o todo e não em parte que é em paralelo? Bom, como ele já tinha passado em um circuito aqui, né? Como ele já tinha passado em um resistor, bom, se ele passar em outro sem dividir a corrente, é porque a associação é em série. Se ele passar em outro e a corrente se dividir, é porque a associação é mista. Que é o caso aí, tá bom? Associação em série, associação para a gente entender direitinho a associação mista, é importantíssimo que você já saiba olhar e dizer, ó, a associação em série é desse jeito, a associação em paralelo é do outro jeito. Porque a associação mista você já percebeu, é um misto, né? É uma parte em série e uma parte em paralelo. Por isso que é importante você dominar a associação em paralelo e a associação em série. Legal? Aqui a estratégia que a gente vai fazer é a estratégia bem parecida com aquela anterior. A gente vai pegar esse ramo aqui, ó, vamos cortar esse pedacinho do circuito aqui. Vamos cortar esse pedacinho do circuito e vamos fazer aqui, calcular o resistor equivalente dessa associação aqui em paralelo, certo? Com o R2 e o R3, né? Aqui é o R2 e o R3. É o R2 e o R3. É como se aqui, ó, como se aqui tivesse uma fonte de alimentação e eu fosse calcular qual é a resistência desse pedacinho do circuito, tá certo? Mas é claro, não precisa desenhar isso daí, você já sabe. Boa parte das coisas que a gente faz quando a gente está estudando ciências naturais, ciências exatas, são abstrações, né? Não precisa a gente
colocar, né, no papel de verdade. Muita coisa a gente faz de maneira abstrata na nossa mente. Então imagine que aqui, ó, que aqui tem uma fonte de alimentação e que você está tentando calcular uma associação de resistores em paralelo. Esquece o resto do circuito. Foca só nisso daqui. Bom, como tem dois resistores, você sabe, o resistor equivalente de uma associação em paralelo vai ser sempre R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Mas nesse caso não é nem R1 nem R2, né? R2 e R3, desculpe. No lugar do R1 eu vou colocar o R3, para não precisar apagar o R2. E pode, porque como as operações aqui são multiplicação e adição, essas duas operações aqui elas permitem, né, essa mudança, aí no caso mudança da parcela ou mudança dos fatores e não altera o resultado. Então vamos lá. R2 é quanto? R3. R3 vale 1 e R2 vale 4. R3 vale 1 e R2 vale 4. No caso, mesma coisa embaixo, só que em forma de adição. 1 vezes 4 dá 4, 1 mais 4 dá 5. Então o resistor equivalente, nesse caso, dessa associação em paralelo, vale 4 quintos. 4 quintos. E a unidade de medida de resistência é o ohm. O ohm você representa por essa letra grega, por esse ômega aí. Legal? E aí é como se você estivesse dizendo o seguinte, ó. Eu poderia substituir essa associação aqui por um único resistor. E a resistência dele seria um resistor de 4 quintos de ohm. Legal? Isso é que é o resistor equivalente. É que eu poderia substituir esse arranjo daqui por um outro resistor, só que dessa maneira um único resistor, e desde que a resistência do resistor ali fosse 4 quintos para esse circuito. E agora vamos redesenhar o nosso circuito usando, ao invés dessa associação em paralelo, usando o nosso resistor equivalente que eu acabei de dizer ali. Vou quase cair aqui. Aqui, como ele disse, no lugar desse resistor, dessa associação em paralelo, a gente vai colocar aqui o nosso resistor equivalente. Vou colocar novamente de amarelo, para sinalizar aí que ele foi implantado aqui, né? Pronto. E agora, você percebe que você agora não tem mais uma associação mista. O que você tem aqui é uma associação em série. Por que em série? Porque você vê que a corrente aqui não tem mais divisão. Ó. Ela sai do polo positivo, a corrente convencional, passa pelo resistor R1, passa pelo resistor equivalente, que foi calculado por uma associação em paralelo, e agora, por último, passa pelo resistor R4 e termina o circuito, fecha o circuito. Você veja que nesse nosso circuito, lembrando, aqui é como se fosse o C1, posso representar por C1, aqui é o C1', que foi um circuito que foi derivado do nosso circuito inicial. E agora só fazer o resistor equivalente da associação em série. Que no caso é uma simples soma algébrica. Isso é fazer R1 mais o resistor equivalente da associação em paralelo mais R4. Simples demais. Fez a conta aí já? R1 vale 2 ohms. 2 mais o resistor equivalente, essa associação em paralelo entre 4 e 1, deu 4 quintos. Mais o R4 vale 3. Aí novamente a gente vai fazer um MMCzinho aqui, né? Aí fica 5 dividido por 1, dá 5 vezes 2 dá 10. Mais 5 dividido por 5 dá 1 vezes 4, dá 4. Mais 5 dividido por 1 dá 5, vezes 3 dá 15.
Pronto. Quanto é que dá esse resistor equivalente aqui? 10 mais 4, 14. 14 mais 15 dá 29, né? 29 sobre 5. Esse é a resistência do resistor equivalente. Total, né? Dá 29 sobre 5 ohms. 29 sobre 5 ohms. Saiu na câmera aí, deu para gravar? Tá aparecendo, né? Pronto, show de bola. Essa daqui é a resistência equivalente desse circuito aqui. Se eu fosse, aqui tem 4 resistores, sendo que eu tenho uma associação dentro desse circuito. Eu tenho 2 resistores que estão associados em paralelo e o todo está associado em série, caracterizando uma associação mista de resistores. Se por acaso eu precisasse substituir todo esse arranjo aqui por um único resistor, ele seria um único resistor cuja resistência equivalente seria de 29, né? Coloquei 25 aqui. 29 sobre 5 ohms, né? 29 sobre 5, você calcula aí, dá um pouquinho menos de 6, né? Dá quase 6. Se fosse 30 por 5 dava 6, né? Então dá 5,8 alguma coisa aí, 5,9, enfim. Não vem ao caso. Esse número aqui é só um número, né? O importante é que você perceba como nós construímos a resolução e como foi interpretada a resposta. Você percebeu o que eu acabei de falar? O mais importante não é nem o número aqui. O mais importante é que você tenha entendido como foi feita a estratégia de resolução e como foi que a gente interpretou a resposta. Como foi a estratégia de resolução dos dois casos, tanto do primeiro exemplo como desse exemplo agora, o exemplo em tela. Nós destacamos um ramo do circuito e nos dois casos a gente optou por fazer primeiro, resolver primeiro essa associação em paralelo, e depois que a associação em paralelo tornou-se um resistor equivalente, a gente pegou esse resistor equivalente e colocou no lugar da associação em paralelo. E quando ficou em associação em série, que é o tipo mais fácil de resolver, só é somar as resistências, né? Pode ter 1000 resistências aí, só é somar. Só dá o trabalho de somar, né? Aí você soma, no caso aqui, como está dando valores fracionados, né? Fracionários, melhor dizendo, a gente está sendo obrigado aí a utilizar alguma regra de soma de frações. Nesse caso eu estou optando aqui pela soma de frações através da redução do denominador comum, né? Que utiliza aí um MMC, mas não tem problema. A gente está aqui justamente quem vai fazer engenharia, quem vai fazer medicina, quem vai fazer enfermagem, quem vai fazer os concursos da PM, do AESA, do oficiais ou agulhas negras, não pode ter medo de calcular um MMC desse daqui não. Beleza, pessoal? Até a próxima semana. Façam os exercícios sobre associação de resistores. Como eu disse, dos assuntos do ensino médio, esse é o terceiro mais cobrado nas provas, segundo aquele site lá que eu mandei para vocês, que eu recomendei a vocês, que é o Guia do Estudante, tá certo? Um abraço no coração de todos vocês, até a próxima.